Meus amados, bom dia. A palavra do Senhor está lá em Esdras, capítulo de número 1, e nós vamos ver como o Senhor fez para que os muros de Jerusalém, a casa do Senhor, fosse edificada. A Bíblia Sagrada diz no livro de Esdras que no primeiro ano do rei Sírio, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca do profeta Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro. O interessante é que o rei Ciro era um rei ímpio. O rei Ciro era um homem que adorava as imagens de escultura e era rei da Pérsia. E o Senhor despertou o seu espírito, o qual fez passar o pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz o rei Ciro, o rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me engrandeceu, e me encarregou para edificar em Jerusalém a casa que está em Judá. Meus amados, isso é muito forte. Deus, ele usa quem quer, do jeito que quer e a hora que quer. Muitas das vezes Deus complica a nossa vida e depois descomplica a nossa vida. E o rei Ciro, este homem ímpio, foi despertado pelo próprio Senhor dos Exércitos para construir a casa de Deus que estava em Jerusalém. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Quando Deus quer operar, até um ímpio é despertado para ajudar na construção da casa de Deus. E o rei Ciro falou mais: quem há entre vós, de todo o seu povo, seja o seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, o Deus de Israel, que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar, e que andar peregrinando, e homens de qualquer lugar tragam prata, tragam ouro, tragam bens, tragam gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Além dele ser despertado por Deus, ele mandou que o povo se ajuntasse das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então se levantaram vários chefes e pais da tribo de Judá, de Benjamim, os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus o despertou, para que subissem a edificar a casa de Deus em Jerusalém. E todos os que habitavam ao redor. Ora, o povo de Israel tinha sido levado cativo pelo rei Nabucodonosor, e estavam cativos na Assíria. Além de Deus despertar o rei Ciro para a construção da casa de Deus que estava em Jerusalém, Deus automaticamente estava libertando o seu povo das mãos dos assírios. E todos que habitavam ao redor lhe firmaram as mãos com vasos de prata, de ouro, bens e gado, com todas as coisas preciosas, além de tudo que voluntariamente se deu para a construção da casa de Deus. Também o rei Ciro, que era perso, que era Ciro, que era da Assíria, este homem também tirou dos utensílios do seu próprio reino, dos seus próprios depósitos, para edificar a casa do Senhor. E mandou também buscar tudo aquilo que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e colocado na casa dos seus deuses, na casa de Astarote, de Nimrod, de Tamuz. O que Deus está falando com isso é que quando Deus quer operar, além dele tomar aquilo que é dele por direito e por herança,
dos filhos de Deus, ele também move até mesmo as coisas que estão no templo de Dagon, de Astarote, de Nimrod. Porque Deus é Deus. Operando Deus, ninguém impede. E este Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitrade, que era um servo dele, ordenou que trouxesse do tesouro tudo aquilo que era de Judá, tudo aquilo que era de direito do povo de Israel. Ele estava libertando o povo e também estava entregando tudo aquilo que tinha sido saqueado por Nabucodonosor. E entregou a Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles. Muitos, milhares de milhares, saíram para edificar a casa de Deus. Amados, Esdras, Neemias e muitos outros das tribos de Judá vieram para edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Mas não pensa você que é fácil edificar a casa de Deus. Porque Ageu, Zacarias, também era da mesma época de Esdras e Neemias. E o profeta Ageu e o profeta Zacarias e Ido profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel. E estes estavam, entre eles também estavam Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram sim a edificar, conforme Deus mandou ao rei Ciro, começaram a edificar a casa do Deus vivo que estava em Jerusalém. E estes profetas de Deus ajudavam o povo, coordenando, ajudavam o povo, liderando. E naquele tempo vieram a eles Tetarnai. Meus amados, não pensa que edificar a casa de Deus é fácil. Porque vai se levantar o teu inimigo. Uma dívida tua que nunca apareceu, vai aparecer para que você não contribua com a casa de Deus. Mas você tem que crer em Deus, o Todo-Poderoso. Pessoas vão se levantar com contendas, pessoas vão se levantar com fofocas, pessoas vão se levantar até mesmo querendo tomar o que é teu, para que a casa de Deus não seja edificada. E com esses profetas de Deus, quando estavam edificando a casa do Deus Altíssimo, vieram Tetarnai, um governador da além do rio, e Setar-Zerbornai, e os seus companheiros, que eram todo ímpio, e disseram assim: quem vos deu essa ordem para edificar a casa de Deus? Quem foi que mandou que vocês levantassem os muros de Jerusalém? E disseram mais: quais são os nomes dos homens que construíram esse edifício? Quem são esses que estão aí fazendo alguma coisa na casa que está em ruínas? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciões de Judá. Porque Deus não pode abandonar os seus. Porque Deus não pode deixar simplesmente o homem, por força, fazer a casa dele. O próprio Deus tem que se envolver na obra, já que a casa é dele, ele tem que se envolver. Se ele tem promessa para a casa dele, o próprio Deus tem que se levantar. E quando Deus está no meio e no propósito que ele mesmo ordenou, ninguém impede, meu amigo. E este negócio chegou de volta ao rei Dário, que já era outro rei que estava assentado sobre o trono da Assíria. Essa contenda de constrói, não constrói a casa de Deus, voltou para a Assíria como fofoca. E aí, que viesse uma resposta do rei Dário, porque a Síria ainda tinha domínio sobre Jerusalém, e que viesse uma resposta dele por carta, a Tetarnai, o governador da além do rio, e Setabornai, e os seus companheiros,
E os afaquitas, que estavam além do rio, que todos eles eram ímpios, que enviassem ao rei Dário para que o rei Dário mandasse a sua resposta. Se essa casa de Deus poderia ser ou não construída. Ora, a ordem de Deus já havia. É a mesma coisa de Deus se submeter aos principados e às potestades, pedindo permissão para estes, como se Deus Altíssimo não tivesse força para trazer à existência a casa dele. Isso é muito sério. Porque muitas das vezes queremos até mesmo comprar um terreno, comprar materiais, e há tanto empecilho para a construção da casa de um Deus tão grande. Parece que estamos pedindo favor para construir a casa de um Deus grande. Mas eu creio que a Igreja Reino de Jesus Cristo, a IRJC, será construída na força e no poder do Todo-Poderoso. Que eu não vou poder, Calavassia, de qualquer forma, construir a casa de Deus, e nem vou pedir autorização para ninguém para construir a casa de Deus. Porque se Deus está neste negócio, Deus ele é fiel para trazer à existência o que não existe. E estas cartas chegaram ao rei Dário. Essa notícia vai chegar na mão do ímpio. E vão tentar até mesmo falar com palavras persuasivas de homens, para que a casa de Deus pare a sua construção, pare os seus projetos. E daqueles tempos falaram assim ao rei Dário: toda paz ao rei Dário, seja notório, ó rei, que nós fomos a província de Judá, a casa do grande rei e do grande Deus, o qual se edifica com grandes pedras e madeiras, já estão sendo colocadas nas paredes. E esta obra vai sendo feita com diligência e se adiantada em mãos. Então perguntamos aos anciões que construíam a casa do Deus Altíssimo. Assim lhes dissermos: quem vos deu ordem para reedificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e a restaurarem os muros da cidade, da além do rio? Além disso, perguntaram até mesmo para Esdras, para Neemias, para Ageu, para Zacarias, pelos nomes de todos aqueles que estavam construindo a casa de Deus, para que se pudesse escrever os nomes dos homens, para que se pudesse ter até mesmo fundamento para os acusar diante do grande rei Dário, o rei da Assíria. E estes foi a resposta que nos deram ao rei Dário: nós somos servos de Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa de Deus e os muros de Jerusalém, porque o grande rei de Israel a edificou e a terminou. Ora, eles estavam falando do rei Salomão. Mas depois nossos pais provocaram a ira de Deus dos céus, e ele nos entregou nas mãos do rei Nabucodonosor, que também era rei da Assíria, e do caldeu, o qual destruiu a casa do Deus Altíssimo, e nos transportou o povo todo cativo à Babilônia. Porém, no ano primeiro do rei Ciro, o rei da Pérsia, o grande rei da Babilônia, o rei Ciro deu ordem para que a casa de Deus fosse reedificada. Eles só estavam confirmando o fato que o rei Ciro tinha dado ordem para a construção da casa de Deus em Jerusalém, amando do próprio Deus. E o rei Ciro também já tinha dado até mesmo os utensílios,
a madeira, o cipreste e todas as quantias necessárias para a mão de obra, os alimentos e até os utensílios que Nabucodonosor tinha tomado de Jerusalém e levou para a Babilônia. O rei Ciro tirou do templo e foram dados a todos os homens, a Sesbazar, a quem nomeou governador da além do rio, e tomou esses utensílios e levou-os ao templo do Senhor em Jerusalém, e fez reedificar a casa de Deus em seu lugar. Então veio esse Setasboznai e pôs empecilhos para que a casa de Deus fosse fundada, para que a casa de Deus fosse reedificada, para que a casa de Deus não tivesse sucesso. E desde aquele tempo para cá só houve pessoas para tentar derrubar os sonhos dos profetas, dos homens de Deus, para que a casa de Deus não fosse reedificada, para que os muros de Jerusalém não fossem reedificados. Agora, pois, pergunta Setasboznai se é verdade que o rei Ciro tinha dado esta ordem para edificar a casa de Deus que estava em Jerusalém. E ainda falaram mais com o rei Dário. E sobre isso nos faça saber a vontade do rei, do grande rei Dário. Então o rei Dário deu ordem. E buscaram nos arquivos, nos depósitos, onde se guardavam os tesouros da Babilônia. E um servo do rei Dário, chamado Aquimetar, que era servo no palácio do grande rei da Babilônia, que está na província da Média, e este, procurando, achou um rolo. E nele estava escrito um memorial que dizia: no primeiro ano do rei Ciro, este baixou o seguinte decreto: a casa de Deus em Jerusalém se reedifique, em que se esforce com sacrifício e os seus holocaustos, e se firme nas alturas de 60 côvados, larguras 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e com 1 carreira de madeira nova. E a despesa se fará por conta da casa do rei Ciro. Meus amados, se um homem deu ordem para reedificar a casa de Deus, se um homem buscou lembrança até mesmo nos arquivos, nos celeiros, para que visse se era verdade ou não a ordem do rei Ciro, se o rei Dário fez isso para confirmar se deveria ou não construir a casa de Deus, se essa ordem tinha realmente partido ou não da Babilônia, quanto mais Deus, quando Ele lembra das tuas orações. Eu lembro que em 2001 Deus me deu uma revelação tremenda a respeito da obra dele. E eu falo nesta noite: Senhor, grande Deus, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, busque em teus arquivos as orações dos santos, os sacrifícios dos montes, as guerras espirituais contra o reino de Satanás. Busque em seus arquivos os choros, as lágrimas, as orações de concordância das igrejas, dos irmãos, dos pastores. Busque, Pai amado, tudo aquilo que o povo tem colocado diante da tua presença para edificar a tua casa, a IRJC, nos dias de hoje. Busque, Senhor, a intercessão dos seus santos, porque se um homem, o rei Dário, mandou fazer isso para que se buscasse o edito de Ciro a respeito da construção da casa de Deus, a mesma coisa eu te peço hoje. Busque, Senhor, na tua consciência, se o Senhor é conosco ou não na edificação de um templo, na edificação de uma casa nos dias de hoje. Se foi o Senhor realmente que revelou 100% esta igreja na casa.
que o Senhor também traga os tijolos dela, que o Senhor também traga o piso, que o Senhor traga o altar, que o Senhor traga a conta financeira desta igreja, traga os seus membros, que é de direito dela. Pai, se o Senhor acha graça, se o rei Dário, sendo homem, fez isso, quanto mais o Senhor. Porque, Pai, este rei Ciro, ele fez um decreto, e este rei Dário mandou buscar para ver se era verdade. E eu te peço, busque também na tua consciência a oração dos teus santos. Porque naquela época, até a medida do templo foi dada. Até os utensílios foi dado pelo rei Ciro. Até aquilo que Nabucodonosor roubou, o rei Ciro mandou devolver. Então eu te peço, tudo que o inimigo roubou, tudo aquilo que o gafanhoto levou, seja devolvido na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque, Pai, nós não podemos ficar debaixo de uma palavra, debaixo de uma revelação, sem ver os acontecimentos do grande Deus Todo-Poderoso sobre esta terra. E esse Tetarnai que existe nos dias de hoje, e esses governadores das regiões celestiais, e estes principados, e estas potestades, e os seus companheiros e os seus demônios, enfrentem hoje os anjos de Deus. E essas raças de anjos, e essas culturas malignas sejam derrubadas hoje, caiam por terra os inimigos de Deus. Que se busque no reino dos céus a oração de um pastor, de um homem de Deus. Se busque o meu choro e a minha oração. Se busque, Pai amado, a intercessão dos seus santos, que intercede hoje em suas casas, que estão, Pai amado, voltados, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, à edificação de um templo. Que o Senhor gere, até mesmo, ó Deus de Israel, as condições, sejam, Pai amado, pela força do meu braço, ou seja, até mesmo pela bênção do reino, mas que sejam reedificada a casa. Que o terreno seja comprado, que esta casa seja grande, pelo poder do nome de Jesus, que esta obra não pare de crescer e que ela seja como um trator no mundo espiritual. Que também, Pai amado, como se decretou pelo rei Ciro, que esses que aqui estão hoje, os demônios, os principados e as potestades que nos cercam, também venham devolver o nosso direito e a nossa herança para a construção da tua casa, para que ela seja grande, para que ela tome cada província, cada município, cada estado brasileiro, cada capital, e para que ela se expanda sobre a América do Sul, América Central, América do Norte, Europa, Ásia, África, por todos os continentes deste mundo. Porque tu és Deus de grandeza, és Deus, Senhor dos exércitos. Que esta data seja marcada em teu reino. Porque este decreto, o rei Dário deu, que também por mim ele falou, Dário falou. Se decreta o que há vez de fazer com os anciões de Jerusalém, para a edificação da casa de Deus, a saber, que da fazenda do rei e dos tributos da lei do rei se pague prontamente a despesa a estes homens, para que não interrompam a obra. Ora, o rei Dário estava dando ordem aos demônios, a Sanbalate, para que este entregasse dos tesouros do rei da Assíria mais dinheiro para a casa de Deus. Assim Satanás, hoje na obra e na presença do Deus Altíssimo, e com as testemunhas da terra e com as testemunhas do reino dos céus, segundo a manta recalavácia, Hebreus 12:1. Porque eu sou rodeado de tão grande multidão de testemunha, que venha Miguel se necessário, mas que tome de Satanás e traga à existência o que não existe para a construção da IRJC. E que traga o necessário, que traga os bezerros, os carneiros, os cordeiros, os holocaustos
holocaustos que já foram apresentados diante de Deus, que traga o trigo, o sal e o vinho para alimento da casa de cada obreiro, que nenhum deles fique sem receber o seu direito e a sua herança, conforme Mateus capítulo 20, que diz que o Senhor da vinha é quem assalariia os seus trabalhadores. Para que se ofereça um sacrifício cheiroso, suave ao Deus dos céus. E orem pela vida dos sacerdotes desta casa, dos seus filhos. E também que por mim, sacerdote da casa de Deus, se decreta hoje, porque eu ligo na terra para que seja ligado no reino. Todo homem que mudar este decreto, que mudar esta palavra, esta oração, seja arrancado o madeiro da casa dele. Que qualquer sacerdote, que qualquer homem que vá da macumbaria, à bruxaria, ao espiritismo, à umbanda, à quimbanda, que for contrário a estas minhas palavras no dia de hoje, que seja pendurado, que seja arrastado pelo próprio Deus, que o próprio Deus lance os seus anzóis sobre as suas ventas, e que a casa de Deus seja edificada, e que esse homem que for contra, esta mulher que for contra a casa de Deus, sofra as palavras aqui seladas. Porque sou homem de Deus, e o que eu ligo na terra está ligado. Tenho sacerdócio para isso. Durante anos batalhei contra os reinados de Satanás, e nenhum deles, a Mamperecácia, pode ir contra um profeta de Deus sobre esta terra. O Deus que faz habitar nos céus, que derrube todo homem e todo principado e toda potestade a partir de hoje por terra. E todos os reis e todos os povos venham estender a sua mão para firmar esse decreto em terra, que toda autoridade em terra comece a selar comigo a casa de Deus e traga à existência o que não existe. E que venham e se submetam ao Deus Altíssimo, e que estes fiquem de joelho perante ao Deus que vive. Pois a casa de Deus nunca mais será empatada e nem destruída o começo da sua obra. Pois a casa que estava em Jerusalém, o rei Dário deu ordem. Ele falou, eu, Dário, baixo esse decreto com diligência e se faça. Eu, sacerdote, falo que a IRJC comece a edificar os seus muros sobre a terra. E que esses tetarnai, e que esses demônios, esses principados e esses potestades venham se submeter. E os seus companheiros e os seus guerreiros da parte do mal comecem a submeter aos anjos de Deus, conforme Hebreus capítulo 1, verso 14, que diz que eles são espíritos ministradores da parte de Deus, mandados para ajudar os que hão de herdar a salvação, e que esses anjos de Deus também comecem guerra agora e comecem a edificar os muros da casa do Senhor dos Exércitos. E os anciões que estão ajudando a edificar a casa de Deus sobre esta terra, comece a prosperar. Comece agora, no mundo espiritual, a ser grandes. E que venha a honrar a casa de Deus com o seu dízimo, com a sua oferta e com os seus votos de sacrifício. E que como foi na época de Zacarias, sejam nesta época. E edificam. E que venham também a terminar conforme o mandato do próprio Deus. Que quem começou a boa obra não venha recuar, porque frouxo é aquele que recua o pé do seu arado. E que conforme o decreto do rei Sírio e de Dário, eu, homem de Deus, vou edificar esta obra. Nem Satanás, nem os principados, nem as potestades vão mais empatar o crescimento da IRJC. Ninguém mais pode tirar um só tijolo desta obra. Em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, que esta palavra se firme pelos séculos dos séculos. E que os filhos de Israel, nós como descendência, também somos filhos, como vara enxertada a esta videira. Que os sacerdotes, que os levitas,
Que todos que estavam cativos até o dia de hoje começam a ser libertos e começam a prosperar no mundo espiritual. E faça essa edificação com alegria. E corram atrás com alegria para a construção da casa de Deus. E que façam a boa obra segundo os princípios de liderança. Que nenhum seja rebelde. Que todos venham obedecer princípio de autoridade. Que todos venham se submeter à unção desta casa, para que tudo lhe vá bem. E ofereçam com dedicação à casa de Deus todo o seu esforço. E que venham, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em milhares de milhares, servir ao Deus Altíssimo como sacerdotes da casa de Deus, como levitas da casa do Senhor, como administrativos da casa do Todo-Poderoso, que se forme um departamento jurídico, para que o mistério de Deus, revelado há anos atrás, comece a ser edificado agora sobre esta terra. Assim como foi em Jerusalém na época de Esdras, assim seja escrito hoje nos livros dos céus o começo de uma grande igreja sobre a terra, que vai abalar a este mundo, que vai colocar pastores avarentos, soberbos em seus lugares, que vai colocar os teólogos, até homens que usam em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré de coisas que não tem nada a ver com o reino dos céus em seus lugares, que portas se fecham à lavácia, mas que também portas venham se abrir, para que sejam celebradas as festas do Senhor, as festas de fim de ano, as festas de Páscoa, as festas do dia dos namorados, todas as festas que tragam, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, bom senso para as famílias. Todas as festas dos pães asmos, porque nós, como sacerdotes, vamos nos purificar para manter este altar. Vamos ser, em nome de Jesus, retos, íntegros, temente ao Senhor, e vamos se desviar do mal. Que nós venhamos a ser cada vez mais limpos, para que nós, como sacerdotes, filhos de Deus, venhamos a comer do melhor ainda nesta terra. Sejamos os cabeças e não sejamos cauda. Venhamos andar por cima e não por baixo. Estejamos à frente e não atrás. E que toda a imundícia dos gentios sejam retiradas pelo poder que vai estar dentro desta igreja. Para que estes venham nos buscar, para que o próprio Deus possa socorrer em nome dele nesses altares da IRJC. Vamos celebrar, vamos nos alegrar em Deus, porque hoje Deus funda a sua obra sobre a terra e traz à existência o que não existe, assim como ele decretou para o rei Ciro, para o rei Dário e para o próprio Artaxerxes, reis da Assíria, assim que os ímpios também sejam despertados hoje para ajudar na construção da IRJC. Igreja Reino de Jesus Cristo, hoje em espírito, os teus muros, o teu pátio, o teu altar, os teus utensílios, as tuas cadeiras e a posse dos teus terrenos pelo mundo afora, começa agora. Anjos de Deus, faça cumprir esta palavra, porque eu ligo na terra para que seja ligado no reino. Anjos de Deus, toda vez que vocês olharem para mim, não me vejam mais, mas vejam o Espírito que fala em mim. O Espírito Santo fala sobre a minha boca. Assim é ligado na terra para que seja ligado no reino dos céus. A partir de hoje, IRJC, seja grande sobre a terra. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia.